Começa agora mais um Elga e Você, mais um início de semana e nós começamos dando aquele pontapé para cima, sempre cheio de informações com credibilidade. E eu estou aqui com quem? Com ele, Carlos Campelo, sempre trazendo aquela pauta que ajuda, e aquela pauta com credibilidade que ajuda muita gente, né, Campelo? Oi, Pamela, estamos aqui novamente juntos, né, no Elga e Você, e sempre, Pamela, realizando o nosso propósito, né, levar essa informação com credibilidade para o nosso público. Com certeza, Campelo. E já vamos começar a partir do princípio, que é qual a nossa pauta de hoje. Pamela, eu trago aqui hoje uma ferramenta da inteligência emocional do best-seller, né, do autor Daniel Goleman, que se chama Bússola Moral. Seria bússola moral, seria tipo bolhas sociais? Está envolvido. Está envolvido? Está envolvido. Está envolvido muitas coisas ao redor da gente. Perfeito. Vamos explicar para os nossos telespectadores, porque eu também não entendi muito bem. Na verdade, não conheço esse autor que você mencionou, mas vamos levar essa informação a quem está nos assistindo? Isso, a ideia é essa, né? Então nós temos aí uma coisa que a gente precisa desenvolver dentro da gente, que são competências, né? Elas são desenvolvidas dentro da gente, né? E uma delas é a competência emocional, sabe? Eu consegui lidar bem com as diversas situações e como a gente sabe, hoje as emoções, elas impactam praticamente a nossa vida inteira e a todo instante, né? Do acordar ao trabalhar, você está lá, você está até bem, alguém olhou para você com uma cara meio diferente, aí já te afeta aquilo ali. Você parece que acende aquele sinal de alerta e fala porque a gente costuma sempre levar para o lado ruim, né, Campelo? Exatamente. Aí a gente já fala o que está acontecendo de errado para ter me olhado dessa forma. Exatamente. E isso envolve o nosso dia a dia. Se a gente não tiver habilidade de saber lidar com todas as nossas emoções, a gente muitas vezes está fadado a não conseguir viver bem, sabe? Porque os insumos, as tentações que estão no nosso dia a dia, cada vez aumentam mais, ainda com as redes sociais, estão ali na nossa palma da mão, no celular, um monte de informação que impacta o nosso dia. De repente eu estou bem, aí eu vou lá e assisto um vídeo numa rede social e aquilo ali acaba com a minha saúde mental, acaba com o meu dia, né? E Campelo, temos que prestar atenção em redes sociais, porque agora com a inteligência artificial, nem tudo que está lá é verdade. Existem, na verdade, aplicativos que hoje pegam a imagem da pessoa, ela está falando, mas... como que fala? Ele parece que faz uma leitura da voz e pronuncia com a voz da pessoa, mas ela não falou nada daquilo. É como você falou, né? Tem que averiguar. Além de ter a inteligência artificial criando fake news, né? Então criando fake faces, né? Então, tem as informações também que são criadas por pessoas e que são distribuídas na rede social como verdades absolutas e a gente não questiona nada. Um exemplo do que você falou, que me impactou muito, foi o Marcos Mion. Ele tem um filho autista, então tinha uma propaganda do Marcos Mion vendendo remédio para curar o autismo. Era o Marcos, você olhava assim, era o Marcos Mion, era a voz dele, a gente já associa, ele tem um filho autista, então logo aquilo ali pode ser a verdade. E não era. Ele mesmo veio a público falar que não era ele. Imagina que se fosse ele tem um filho autista, né? E ele estava muito impactado, ele estava querendo, na verdade ele estava bravo. Sim. Com a situação. E a pessoa que está do outro lado enxerga, pode ser levada ao erro. Exatamente, porque hoje, com as redes sociais, com a internet, as coisas ganham proporção muito rápido. Sim. Elas vão muito além do que a gente imagina, né? Então, é tipo aqui o programa Campelo. Esses dias, o Maurício, nosso editor, viu acessos ao nosso programa lá na Rússia. Olha só.
Para você ver onde que a gente está chegando, né? Então, e cada vez mais longe, com a internet, né? nós vamos muito, nós transcendemos fronteiras. Nós fomos parar lá também, naquele blogueiro, o Brino, né, também, um quadro nosso aqui foi parar lá. O Campelo viralizou! Do dia para noite eu olhei assim, gente, o que está acontecendo? Vamos parar lá no Brino, então acontece essas coisas, né? E o que é interessante é que, por exemplo, na vida real, por exemplo, eu não escolho os meus vizinhos. Eles estão lá por uma consequência e a gente acaba interagindo com eles. Eu vou para uma escola, eu não escolho as pessoas que estão na sala de aula. Exato. Né? Na rede social, eu acabo escolhendo quem eu quero. Né? E eu acabo consumindo o conteúdo que eu quero. Sabe? Então, a inteligência artificial que está por detrás disso já percebeu, olha, você gosta de tal conteúdo, o que ela vai entregar para mim? O que ela quer? Ela quer que eu fique mais tempo na frente da tela. Exatamente. Sabe? E o que ela vai entregar para mim? Conteúdo similar daquilo que eu gosto. Sim. Sabe? Tem um trabalho social que foi feito em um determinado supermercado que ele foi selecionando através de um documento da pessoa, ele foi identificando o que a pessoa gostava de comprar, sabe? Então, foi identificando isso, foi fazendo uma base de dados do que essa pessoa gostava de comprar. Né? Em determinado momento, um determinado produto, naquele dia a pessoa não comprou. Aí ela estava passando no caixa e pediu para finalizar. Ao finalizar a compra, o sistema identificou, olha, ela compra este produto e nesta compra não tinha um produto. Dá um desconto para ela. Na hora que o caixa foi finalizar, apareceu, olha, 10% de desconto no produto X. Aí o caixa oferece para a pessoa, vamos dizer que é você, né? Pamela, olha, acabou de entrar em promoção um produto X com 10% de desconto, te interessa? A probabilidade de você falar sim. E comprar aquilo que você não estava nem precisando, porque você não, ou você esqueceu, ou realmente você não estava precisando, mas entrar em desconto, você vai comprar. Exatamente, sabe? porque é uma coisa do seu cotidiano, do cotidiano. E o que a gente não percebe é que na rede social a gente está fomentando isso. Né? Então, se você está consumindo muito algum tipo de conteúdo, vai entregar esse conteúdo. E isso está formando o que a gente está toda hora falando, as ditas bolhas. A gente está em determinada bolha e a gente só escuta aquilo e a gente só vê aquilo. Exato. E você sabe que tem um ditado, né, que uma verdade dita uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade. E daqui a pouco eu estou defendendo uma coisa que a minha bolha está falando. Mas que eu não concordo. Mas que muitas vezes eu não concordo, eu não acredito, mas eu estou falando. Eu depondo contra o que eu penso. Exatamente. Né? E aí entra esse trabalho da bússola moral, que ele nos alinha dentro da moralidade, ele nos dá um alinhamento para eu começar a interagir, eu começar a levar a minha vida dentro daqueles princípios que realmente eu tenho. Exato. E não a minha bolha tem. Porque talvez os princípios da minha bolha, elas estejam deturpados por algum nível de interesse além daquilo que a pessoa realmente acredita. Exatamente. Campelo, mas sabe que às vezes eu estou em determinado local que a grande maioria das pessoas, eu discordo com os pensamentos delas, mas eu nem levo em questão, eu fico quieto, só faço assim, mas eu não questiono para não fomentar discussões, a pessoa querer, tipo assim, ferir a minha forma de pensar para mostrar de alguma forma que a forma que ela pensa é superior, é a correta. Então, às vezes eu, Pamela, fico quieto, não concordo, fico quieta, na verdade, haver um desentendimento, uma divergência, perfeito. Pamela, muitas vezes a gente tem que ter o bom senso, sabe? De saber, vale a pena? Exatamente, é o vale a pena, momento, Campelo. Eu estava, na última eleição presidencial, eu estava num restaurante. Imagina um restaurante, muitas pessoas conversando, barulho de prato, vários sons. Tinha duas pessoas discutindo, uma defendia um lado, outra defendia outro lado. Elas estavam num tom de conversa tão alto. E assim, quer discutir?
presidente, quer discutir, discute o que ele vai fazer, Exato. qual que é o projeto dele. Mas não, lá estavam em ofensas Pessoais. Ofensas pessoais. Então, um ofendendo o outro, sabe? De forma pessoal. De forma pessoal. Porque um acredita no candidato X e o outro acreditava no candidato Y, né? E ao invés de discutir o que cada candidato defendia, sei lá né, eles estavam nas ofensas pessoais. Tanto é que no restaurante virou uma coisa assim, todo mundo em silêncio, ficou aquele silêncio, ficou muito constrangedor. E só escutava as pessoas discutindo, sabe? Indelicado, né? Muito delicado. E assim, dava vontade de chegar lá e falar, gente, se acalmem. Então, ia virar para você. Primeiro que não tinha intimidade. Exato. Com as pessoas, né? Eles estavam assim já alterados. Exatamente. Né? A partir daquilo ali para ir para uma coisa pior. Vias de fato, né? Porque às vezes entre eles não, mas uma terceira pessoa talvez. Poderia acontecer. Eu já vi situações assim, que a gente estava num bar, Sim. sabe? Alguém levou uma criança e outra pessoa se incomodou de ver a criança, chegou era o pai, chegou no Sim. pai. E foi falar para o pai, uma pessoa desconhecida, foi falar para o pai, que ali não era um lugar de criança, o pai simplesmente virou e enfiou um soco no rosto da pessoa que foi falar. Né? Então, o nível que as pessoas estão assim, está muito... Estão no limite, no limite, né? Sabe? No limite. Porque assim, na vida da gente hoje tem estresse, as pessoas estão ansiosas, tem problemas emocionais, tem problemas familiares, tem problemas no trabalho, as pessoas estão por um fio, tem problema no trânsito, sabe? As pessoas estão num fio para estourar. Então, muitas vezes, basta um motivo fútil. Exatamente. Fútil para a pessoa estourar e ali partir para uma questão de agressão. Então, uma das coisas que a pessoa tem que olhar para si, olhar para dentro de si, ver o que ela realmente acredita. Só que existe assim, fatores que a gente fala neurológicos que levam as pessoas a pensarem dessa forma, e é esses fatores que a gente vai trilhar aqui e mostrar para que a pessoa consiga se enxergar e saber como que ela pode sair desse processo. Perfeito, Campelo, mas vamos falar sobre esses fatores no próximo bloco? Vamos sim. E o Elga e você de hoje volta já, é só aquele tempinho da água. Voltamos aqui nessa segundona com esse bate-papo sensacional com ele, Carlos Campelo. Campelo, e paramos falando sobre os fatores. Exatamente. É importante a pessoa perceber. Ela pode até pegar no livro do Daniel Goleman e ver lá, tem essa ferramenta Bússola Moral. Ela pega o seguinte, quais são os princípios que eu ou você, cada um, quais são os princípios universais que a gente acredita? Sabe? Lá tem integridade, tem amor à vida, tem a preocupação com o meio ambiente, com os seres vivos, tem o perdão, sabe? O que realmente, o princípio que molda cada um. Exato. Sabe? E nós temos princípios diferentes, né? Tanto é que tem, ser é um, né? Cada ser é um, e cada um tem a sua... pensa de uma forma diferente. Exatamente. Tem a sua forma de enxergar a vida de uma forma diferente. Através dos princípios, o próximo passo é indicar quais são os seus valores. O que são os valores? É aquilo que eu dou mais importância. Todo mundo tem todos os valores, mas dão mais importância. Por exemplo, família. Né? Tem gente que dá mais importância para a família e tem gente que dá mais importância para o trabalho. Você não tem pessoas que são até chamadas workaholic, que só pensam em trabalhar? Vivem para trabalhar, então tem diversos níveis. Viciados em trabalhos, então, né? Então tem diversos níveis, tá? Então tem aquele que é 1, 2% e tem aquele que é 99%, 100%, né? Então tem diversos. Então são os valores que são dados. Tem gente que vai dar mais valor a ter e tem gente que vai dar mais valor ao ser. Sabe? Então vai ter gente que vai dar mais valor a economizar dinheiro e vai ter gente que vai dar mais valor a viver a vida, vão gastar esse dinheiro, sabe? Então, cada um tem seus valores. Então, tem uma lista lá e você escolhe os seus 5 valores principais. Então, você vai ter 5 princípios e 5 valores principais. Logo em seguida, tem um campo lá para você colocar 10 coisas que você acredita. Sabe, Pamela, quando eu estou aplicando esse exercício nos meus clientes,
Essa é uma dificuldade tremenda. Para as pessoas colocarem... No que ela acredita. Porque a gente está muito envolvido na bolha. O que a bolha acredita? Exatamente. E isso é uma consequência de estar na bolha, não é? Exatamente. O que a bolha acredita. Mas o que eu acredito? Exatamente. As pessoas têm a dificuldade de pensar no que ela... Não, pensa assim, Campelo. Ai, mas se eu fizer isso, será o que vão pensar? Né? Entendeu? Mas ali é uma coisa que a gente está fomentando dela para com ela mesma. Que você acredita? Sabe? Uma das coisas básicas que todo mundo responde, e tem muita gente que tem até dificuldade até de pensar nisso, eu acredito em Deus. Ok. Foi a primeira coisa que eu pensei. Foi a primeira coisa que você pensou. Mas Segunda... tem gente que não pensa nem isso. Dá um branco, não consegue nem pensar isso. Qual que é a segunda coisa que você ia falar? Família. Família, por exemplo. Tem gente que consegue, a gente vai fomentando para a pessoa pensar, ela consegue responder às 10. Mas não pensa o telespectador que é fácil não, tá? Escreve, eu acredito a primeira, eu acredito a segunda, até na 10ª. Aí, quando a gente vai ler no que ela acredita, uma das coisas que as pessoas esquecem, e a gente pergunta, você acredita em você mesmo? Aí a pessoa olha as 10 crenças, ela esqueceu dela mesmo. Porque a gente está muito voltado para o outro. Não é errado isso, tá? Não é errado voltado para o outro. Mas também eu tenho que pensar em mim. Aí tem todo um fator histórico que a gente aprende, que se eu falar de mim, se eu pensar em mim, eu vou parecer que eu sou egoísta. Muito pelo contrário. Né? Tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que cuidar de mim. As pessoas, até pelo medo do que as outras vão pensar, elas se omitem. Para fulano não ficar falando que eu sou individualista. Que eu tô me achando. Exatamente, que eu tô me achando não, mas lógico, Deus, a segunda coisa, você tem que pensar em você. Exatamente. Né? Tem gente que fala, primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu, quarto lugar... Aí talvez venham outras coisas, outras pessoas. Exatamente. E ela não está errada, não. Também não, né? Só que nesse caso a gente não fala para não repetir as respostas, né? Pessoas, né, campeão? Aí você tem que colocar 10 coisas que você acredita, até 10 coisas que você acredita. Essa já é a terceira etapa. A quarta etapa é você escrever o seu propósito. Você está aqui na Terra, você ser vivente, está aqui agora, por qual motivo? Pamela, aí sim, se as pessoas têm dificuldade de escrever as 10 crenças e escrever o propósito, aí a pessoa trava. Sério, campeão? Só que ali a gente tem algumas perguntas para facilitar a pessoa, para que ela possa desenvolver o que ela acredita. Normalmente ela vai começar a falar de coisas supérfluas, normalmente ela vai falar de coisas negativas, sabe? Ela vai falar dos problemas, sabe? Normalmente ela vai falar disso. Sabe, Campelo, que você falando, lógico, a gente vai pensando na gente mesmo, né? A ideia é essa. No caso, eu tô pensando em mim. Hoje eu tenho um propósito que já compartilhei aqui, que eu sou transplantada renal, que eu tenho lúpus, que eu já sofri muito na vida, e hoje eu tenho isso como propósito, transmitir informação para as pessoas de como você melhorar a sua vida, como, sair da hemodiálise e buscar um transplante, entendeu? Então, eu levo isso como propósito, fiz do limão uma limonada, né? Exatamente. Então, eu transformei isso como um propósito de vida em ajudar as pessoas. E sabia que tem muitas pessoas que buscam informação através das redes comigo? Eu tenho certeza disso, Pamela. Para mim, no meu conceito, isso é influenciador, que hoje em dia fala assim, que tem muitos seguidores é influenciador. Eu não acredito. Né? Então, tem pessoas que são blogueiras, né, que fazem conteúdo nas redes sociais, ou setores afins, mas não são influenciadores. Influenciadores é quando você leva um propósito, você pensa no resultado da pessoa, você leva um conteúdo para que a pessoa melhore a vida dela, não que esteja vendendo alguma coisa, não, que ela escolha o que ela tem que fazer na vida dela. Então isso que para mim, eu vejo você como influenciador, não é ter milhões de seguidores, mas é você influenciar positivamente as pessoas. Eu tenho tinnitus, eu sei o que o tinnitus faz com as pessoas, eu falo sobre esse assunto e é uma coisa assim, que todo mundo que tem
passa exatamente por tudo que eu passei. E é um desregulamento emocional impressionante. A pessoa perde até a vontade de viver, né? Vou falar um negócio desse. Mas esse, assim, é uma parte do assunto. No propósito, a gente tem algumas perguntas que a gente leva a pessoa para que ela possa conduzir, né? Escrever o propósito. A gente pergunta para ela quais são os seus talentos. Aí a pessoa tem que escrever o que ela tem talento para quê, né? O que ela gosta de fazer. O que te faz sonhar acordado, né? O que você poderia fazer hoje para ajudar a outra pessoa, que você não fosse remunerado e que você se sentiria bem. Sabe? Então tem algumas perguntas para ajudar a pessoa a escrever o propósito. Então faz as perguntas, as pessoas respondem essas perguntas e depois a gente vai unindo as respostas até escrever o propósito. Eu vou falar por mim. Sim. A primeira vez que eu fiz isso deram 5 páginas. Eu fui escrevendo as respostas, deram 5 páginas. Aí a pessoa que estava me conduzindo no processo, ela falou, agora vamos tirar as arestas, vamos tirar as partes negativas, que todo mundo faz, vamos tirar as partes negativas. Claro. Fui tirando e acabou ficando numa frase que hoje tem total sentido para mim, que é o meu propósito, é iluminar caminhos. Sabe? Então, esse iluminar caminhos responde tudo aquilo que eu escrevi em 5 páginas, me faz sentido, né? Logo a seguir, o próximo passo é quais os objetivos, quais as metas, né, que eu vou fazer para realizar o meu propósito. O que eu pretendo para realizar o meu propósito? O que eu pretendo para a minha vida? Quais são as minhas metas de vida? Sabe? E aí eu escrevo lá minhas metas, quer escrever 1, quer escrever 2, quer escrever 3, tem técnica para escrever as metas, a gente fala que são metas SMART, né? Ela tem que ter um sentido, ela tem que ser execuível. Tem que ter uma coerência, né? Tem que ter uma coerência, ela tem que ser mensurável, né? Ela tem que ter uma lógica para a minha vida. Aí eu traço o seguinte, minha meta, que ela está escrita lá através de um objetivo de vida que eu tenho. Ela está dentro do meu propósito? Ela vincula com alguma crença minha? Ela vincula com algum princípio? Ela vincula com algum valor? Sabe? Exato. A ideia, como fala a bússola moral, é eu ter o equilíbrio, é eu estar isso equânime. O meu objetivo de vida, ele está vinculado com o meu propósito, está vinculado com aquilo que eu acredito, com meus valores, com os meus princípios. Aí eu começo a ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio na minha moralidade, que faz eu ter mais assertividade, faz eu ter mais compromisso comigo mesmo, faz eu ter mais um equilíbrio emocional. Não é qualquer pessoa que vai chegar falando qualquer coisa que ela acredita da vida dela que vai me afetar, ou alguma coisa que a pessoa vai falar sobre mim que vai me afetar, porque eu tenho muito certo os meus objetivos. E eles estão muito vinculados àquilo que eu acredito e àquilo que eu penso, àquilo que são os meus princípios e os meus valores. E aquilo que talvez sirva para mim, pode ser que não sirva para você ou para outra pessoa. Exatamente. Porque você consegue perceber? É a diferença do ser humano, né, Campelo? Exatamente. Pode ser que os propósitos dela, pode ser que os valores, os princípios dela sejam diferentes. É como eu acabei de mencionar aqui, eu tenho um propósito do que eu vivi, que é levar informação para que a pessoa saia de determinada condição. Mas o meu foi uma questão de saúde, a qual, né, é uma doença que eu nasci, o seu não é igual ao meu. Não é. Né? Não é. O meu surgiu e hoje eu não tenho nenhuma explicação do porquê surgiu e eu já estou aprendendo a conviver com isso. Mas você entende que assim, a pergunta que pode ser feita é a seguinte, mas se meu objetivo de vida, eu quero isso, mas não está vinculado a uma crença, não está vinculado a um princípio, não está vinculado a um valor, você vai deixar de ter esse objetivo? A ideia é você remodelar ele. Se você não quer remodelar e você quer ficar com ele, ok, então você vai ter ciência que você vai lutar para você conseguir, talvez você vai conseguir, mas com uma dificuldade maior, sabe? Tipo, como que você vai fazer uma coisa que você não acredita? Você mesmo não acredita. Sabe? É mais complicado. Vai conseguir? Vai, mas é mais complicado. Vai conseguir com o resultado que você queria? Talvez não. Talvez. Aí o que acontece? Aquela pessoa conseguiu tão fácil. Por que comigo não está sendo fácil assim? Exatamente. Vai que seus princípios, seus valores, suas crenças são diferentes do dela. Mas, Campelo, essa é o que a grande maioria
faz. Exatamente. Comparar com o outro. Exato. E é errado. Porque as pessoas não são iguais, como a gente falou antes. Exatamente. Os princípios não são iguais. Não são o propósito. É o propósito, mas é a bolha que a gente estava falando. Exato. Aí entra a dita bolha. O que essa bolha faz? Ela conduz a gente a gente ter comportamentos que não são meus, são da maioria. Até a gente no plano neurológico fala assim, olha, o meu ambiente ele é afetado pelo meu comportamento, como que eu ajo no meu ambiente. O meu comportamento ele é afetado pela minha capacidade, aquilo que eu acho que eu sou capaz. A minha capacidade ela é afetada pelas minhas crenças, aquilo que eu acredito. As minhas crenças são afetadas pela filiação, pelas pessoas que eu me relaciono. As pessoas que eu me relaciono. A minha filiação é afetada pela minha identidade. E minha identidade pela minha espiritualidade. Olha só, a minha identidade, ela está acima da minha filiação. Se eu não consigo entender quem realmente eu sou, quais são os meus princípios, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, qual que é o meu propósito, e eu deixo na onda das pessoas que eu estou me relacionando, não só das pessoas, como da rede social, que vai começar a me entregar aquilo que eu acho que eu acredito, né? E vai começar a entregar mais conteúdo com aquilo ali, as minhas crenças, a minha filiação, ela vai definir aquilo que eu acredito. E o que ele acredita vai definir minha capacidade e meu comportamento. Talvez eu estou tendo um comportamento não assertivo, né? Eu não estou gostando do que eu estou fazendo, está me deixando aflito, agoniado, dá um vazio no peito, dá um aperto no peito, muitas vezes não sei nem responder o porquê disso. Às vezes você fica ansioso e você, nossa, mas por que eu estou assim? Exatamente, do nada eu fiquei ansioso, sabe? Do nada eu fiquei ansioso, que muitas vezes está sendo conduzido pelo que a bolha, a filiação, as relações estão me levando a eu tomar uma atitude, estão me levando a eu fazer alguma coisa daquilo que eu não acredito, que não sou eu. Então eu estou me distanciando de mim. Olha só que doideira, seu ser, né? Exatamente. Eu estou dissociando de mim. E isso afeta minha saúde mental. Afetando minha saúde mental, afeta minha saúde física, afeta minhas relações, afeta tudo que eu estou envolvido. Tudo que você acredita, né, Campelo? O que realmente eu acredito e o que a minha bolha acredita, sabe? Aí eu me deixo levar. Aí daqui a pouco eu estou tendo um discurso, estou na rede social, lá achando que eu estou lacrando, falando isso, falando aquilo, mas eu não estou falando aquilo que eu realmente acredito. Eu estou falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu estou falando aquilo que a minha bolha está falando que é. E hoje, dentro das redes sociais, que nem você falou no bloco anterior, existem fake news, né? Existem fake faces, né? Uma pessoa, uma face de uma pessoa falando outra coisa, me leva a eu acreditar em coisas que não são verdades, que não são minhas. Né? Além de não serem verdades, não é nem a minha verdade, porque está indo depondo contra os meus propósitos, contra os meus princípios e contra os meus valores. E aí é uma deturpação das coisas, sabe, Pamela, que leva a pessoa a acreditar naquilo ali. E se a pessoa não tiver a sua própria identidade bem definida, quem eu sou, ela vai entrar na onda e ela vai entrar na bolha e daqui a pouco ela está lá tendo comportamentos, agindo de uma forma que é o que as pessoas querem que ela faça e não o que realmente ela quer que faça. Perfeito, Campelo. E o Elga e você de hoje, volta já. É só aquele tempinho da água. Voltamos aqui nessa segundona com esse bate-papo sensacional. Campelo, e o que fazer nesse caso? Pamela, a coisa mais sensata a fazer hoje em dia é você buscar uma terapia, sabe? E você conseguir montar a tua personalidade. Entender realmente quais são os seus valores morais e éticos, sabe? Entender quem é você. Você construir a sua identidade. Você se encontrar, sabe? É um caminho, Pamela, que muitas vezes é árduo. Exatamente. Porque você vai lutar contra o que pode ser que a população ao redor está falando. E aí você vai precisar de ter instrumento para você se segurar. Por exemplo, o que você falou no bloco anterior. Tinha uma pessoa falando tal coisa, né?
fazendo tal coisa e você se manteve na sua. Você não foi lá, por exemplo. Não bati de frente. Com a pessoa. Né? É uma forma. Pergunta, o que isso vai me ajudar? Vai me ajudar em alguma coisa? Não. O que eu estou realmente querendo fazer? Eu estou querendo mostrar que a outra pessoa está errada. Eu estou querendo mostrar que eu sei. Eu estou querendo mostrar que minha opinião vale. Vai te agregar, vai te acrescentar alguma coisa nisso? Não. Então, nesse momento, mantenha seu equilíbrio emocional, tenha paz, né? Vai para sua cama, deita e dorme, sabe? Não fique remoendo mágoa, não fique remoendo rancor, não fique remoendo, que muitas vezes, até tem um programa que a gente fez aqui, que são as 4 leis do espelho, muitas vezes a pessoa está falando é dela. Tudo que ela está falando é dela. E se eu não tiver uma base forte de quem eu sou, da minha identidade, e eu deixar ela falando uma coisa dela e deixar aquilo chegar em mim, vai me afetar. Então, se está me afetando e eu tenho que parar e pensar, não, mas isso não sou eu, isso não é uma verdade, mas por qual motivo está me afetando? Aí sim é uma verdade minha. Aí eu tenho que buscar uma terapia, eu tenho que buscar fortalecer o meu autoconhecimento para me blindar disso. E hoje em dia está muito fácil as pessoas julgarem as outras. Está muito, sabe, fútil até, sabe, desnecessário muitas vezes. Alguns comentários totalmente desnecessários que as pessoas fazem. E até tem uma amiga minha que ela está na rede social, ela montou um quadro ali que o óbvio tem que ser dito. E eu falei para ela, tem que ser dito o óbvio, porque muitas vezes o que é óbvio para mim, a outra pessoa não está enxergando esse óbvio. Exatamente. E Campelo, é comum isso, né? Você fala, mas gente, será que não está enxergando? Mas é que, as pessoas não têm aquela facilidade. Não estão enxergando, não estão enxergando. Não enxergando mesmo. Não é nem aquela facilidade de... Lembra assim que a identidade, ela está acima da minha filiação, que são as minhas relações, e essa filiação está acima da minha crença. Então, a minha crença, se eu acredito numa coisa que as pessoas que estão ao meu redor estão falando que eu tenho que acreditar, e eu acredito naquilo ali, Pamela, eu não vou conseguir enxergar. Pamela, se eu falar assim, olha, não existe árvore, e a pessoa acreditar que não existe árvore, ela vai olhar um monte de árvore, ela não vai enxergar. Nós seres humanos somos assim. Nós somos, vamos dizer, da forma mais simples, doutrinados. Somos. Se você pegar lá o livro A Caverna do Platão, você vai ver lá. Hoje está muito fácil, você dá um Google aí, procura A Caverna do Platão, lê a história. É impressionante. Uma pessoa que vivia acorrentada, que vivia vendo as sombras, né? Quando foi sair da caverna, que a luz ofuscou ela, mas ela não parou, ela continuou. E ela saiu e ela viu que existe vida lá fora, né? Que começou a reconhecer, começou a conhecer as coisas, né? Quando ela voltou para os acorrentados, eu vou deixar para as pessoas procurarem no livro para saber o resultado dessa história. Mas o que acontece é coisa do dia a dia. Você quer que eu fale a resposta? Eu quero que você fale. Vai um spoiler, tá? Se você não quiser saber a resposta, então dá uma pausinha. Muta a sua TV agora nesse momento. Dá uma pausinha, vai tomar uma água e volta daqui a pouquinho. Ela foi levada a óbito, né? É levada a óbito. Então, ela é deixada, na vida real, ela é deixada para escanteio, sabe? A opinião dela não é mais validada, ela é dado um gelo nela, ela é retirada você não faz parte mais do nosso grupo, ela é deixada de lado. Então, a morte, assim, tirada para escanteio. De uma forma metafórica, né? Ela tirada para escanteio, né? E sendo que ela constatou a verdade, mas ela voltou para um pessoal que estava acreditando piamente naquilo lá, né? Então, a gente tem que ter tato muitas vezes até de saber. Lembra que a gente falou? Vale a pena falar? Isso. A pessoa está preparada, está aberta para receber, né? Uma opinião contrária daquilo que ela acredita, e ela está flexível para se questionar, será que é verdade mesmo o que eu acredito? Campelo, e a maioria das pessoas não aceitam o contrário. Não aceitam. Elas acreditam que aquilo que ela pensa, da forma que ela pensa, é a verdade, é a única e unânime. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E elas não estão abertas nem para aprender. Né? Então, é isso que se torna mais difícil.
E como você falou, se torna difícil e as pessoas se tornam cegas. Elas Cegas. não enxergam. Elas estão com um discurso que defende uma causa, mas a atitude dela E também não é depõe nem um contra. discurso dela. Não é discurso dela, não é. Né? Não é. Ela é levada a ter esse discurso por conta da bolha, mas a atitude dela depõe contra ela mesma, sabe? Perfeito, Campelo. Campelo, eu vejo muito hoje em dia isso que a gente, essas bolhas, né? Então, é muito atual essa pauta. Ela está, vamos dizer, entranhada, né, na sociedade, Sim. né, no mundo hoje. No que estamos vivendo, exatamente como o exemplo que você deu na política, né? Então, eu não via momento mais oportuno do que esse para essa pauta. É que as pessoas consigam perceber e dar a opinião dela, questionar o que a massa que está ao redor dela está falando, se aquilo realmente é o que ela acredita, que está dentro dos princípios dela, e se realmente isso não é um discurso da boca para fora, daquilo que eu falo, aquilo que você quer ouvir. Exatamente. Sabe? E tem muito disso, tá? Vamos sair do efeito manada, né? A ideia é essa. Perfeito, Campelo. Campelo, iniciamos mais uma semana aí com essa pauta sensacional. Cada vez é uma melhor que a outra, né? Eu já estou ansiosa para saber a pauta da próxima semana e eu tenho certeza que vai ser cheio de informação, que vai deixar o nosso público pensar, refletir, né? Como toda semana nós fazemos aqui. É isso, e cada vez mais a gente realizando o nosso propósito, né, Pamela? Eu fico muito feliz em poder contribuir para que nosso telespectador possa refletir, né? Refletir para que pense no que ele pode ser, no que ele pode se transformar numa pessoa melhor, sempre se comparando com o que ele foi ontem, nunca com outro. Perfeito, Campelo. Mas esse programa, infelizmente, fica por aqui. E eu quero agradecer a você, telespectador, por ter estado conosco até esse momento. E aqui a gente já pede para você dar aquela moral para nós, pegue a câmera do seu celular, aponte no QR Code que está aí na tela, vai direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, é gratuito. Essa entrevista já estará lá para que você possa assistir e reassistir quantas vezes você quiser e tem muito mais conteúdo esperando por você lá. Boa noite e até amanhã.